Aqui, os sonhos não envelhecem. Você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Ele veio de Teófilo Otoni, mas hoje é de Sete Lagoas, já adotamos ele aqui para a cidade. É diretor, professor e ator. Hoje aqui no Cultura Mix, Alex Fabiano. Beleza, meu querido? Beleza, Jorge. Como é que você está, meu Prazer querido? receber você aqui com a gente. Nossa. Então você é da terra do Maticola? Sou da terra da Maticola. Delícia aquilo, hein? Refrigerante. Devia ser pro mundo inteiro, né? Tem. Mas, Um dia nós vamos levar o Maticola para o mundo inteiro. O povo não sabe, né? Porque que a gente está falando, mas se o pessoal conhecer a Maticola... Que é um refrigerante exclusivo de Teófilo Otoni região, né? Ali e tal, e eles não têm muita grana para engarrafar, para vender em grande escala, então só fica ali na cidade mesmo. Mas então, Teófilo Otoni, como é que o teatro entrou na sua vida lá? Como é que foi isso? Eu não me vejo fazendo outra coisa, né, Jorge? Eu começo a fazer teatro muito cedo. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha 7 anos. Aí a gente começa a fazer teatro aonde? Dentro da igreja. Ó, Né, com alguns incentivos de alguns padres, que é mais propício a isso. E Legal. a gente lembra do Descobrimento do Brasil, né, que os padres Contam a catequizavam, história. né, através do teatro também. Né? O padre José de Anchieta, que na história, né, do teatro nacional ele tem uma importância como um dos primeiros, e eu começo também dentro da igreja fazendo teatro. E em Teófilo Otoni já existiam alguns manifestos culturais de teatro, e tinha um teatro muito forte. certo. E tinha um grupo lá que era um grupo muito conhecido, que chamava Grupo Raízes. Sim. E aí teve uma época que o Raízes, assim, eles viajavam muito e eles ganhavam muitos prêmios e tal, e todo mundo queria fazer parte do Raízes lá em Teófilo Otoni. Legal. E aí eu ficava naquela coisa e tal, e aí chegou um tempo que o Raízes falou assim, vamos dar uma parada. Vamos parar e tal, e o diretor do Raízes era o Adalto Santana. Ele falou assim, vamos parar, e parou o grupo e tal. E aí um padre, da onde que eu frequentava, convidou o Adalto para fazer uma encenação de uma peça falando sobre drogas. Aí o Adalto foi fazer essa encenação, e ali ele foi descobrindo algumas pessoas, e aí ele resolveu montar um grupo, que chamava Grupo Alerta. Como o Raiz estava parado, ele criou o Grupo Alerta, que era pra gente ir para alguns festivais mais perto, não era para viajar ainda longe. E aquilo me ganhou ali, quando eu comecei a fazer teatro, apesar de uma forma muito precária. Foi o primeiro grupo que você participou? É, o primeiro grupo que eu participei, grupo de teatro, e assim, que eu estava inserido num contexto mesmo, porque teatro escola a gente ainda fazia para alguns trabalhos, mas assim, de teatro com a pegada semi-profissional, o Raízes, não, o Alerta foi o meu primeiro grupo de teatro dentro da igreja. E isso durou quanto tempo lá? A gente ficou, assim, porque aí como é dentro da igreja e é muito de passar, a gente criava um trabalho, eu fiquei no grupo uns 3 anos. O grupo continuou um tempo, não sei precisar quanto, mas aí o grupo sempre era convidado outras pessoas, porque fazia um determinado projeto, acabava o projeto, algumas apresentações na cidade, ou em outras paróquias, ou até na região, a gente parava para repensar outra coisa, e geralmente era temas envolvidos, ou campanha da fraternidade, ou algumas coisas que estava assim. E o que te despertou essa história? Por que vir para Sete Lagoas? O que deu na sua cabeça de repente? Falei assim, não, vou sair daqui e vou para Sete Lagoas. Mas, assim, aí, só fazendo assim, um lance de Teófilo Otoni ainda, aí quando a gente começa a fazer esse teatro lá, eu nunca fui um muito bom ator, sabe? E aí, e a gente trabalha muito a arte como desenvolvimento humano. Certo. E chegou épocas na minha vida, mesmo lá em Teófilo Otoni, eu pensava em parar de fazer teatro. E aí eu falava assim, e o desenvolvimento meu mesmo, quanto pessoa, dentro disso que eu estou me programando a fazer. E aí isso me instigava muito. E aí eu sempre, quando eu pensava em parar, vinha algo mais forte, falava, você tem que continuar, você tem que continuar. Eu já ali com 10 anos de idade, mais ou menos, tal. E aí, como Teófilo Otoni fica muito longe da capital, e tudo que é de estudo, a gente sempre tinha que fazer essa migração, de sair do interior para vir para a capital, aí não teve outra coisa. Eu vim para Belo Horizonte estudar, e aí eu já conhecia muita gente de teatro de BH, porque aí nessa época, a gente, com os grupos de teatro que eu participei, a gente viajava muito, então nessas circulações por Minas, que tinha um circuito muito grande de festival. Acaba formando uma grande família. Uma grande rede, né? Se ajudando, né? E aí a gente vem para BH para estudar, e ali eu já conhecia pessoas que também foi me norteando, falando aqui, ó, vamos fazer isso, vamos estudar aqui, tá tendo um curso assim. Aonde você foi estudar em Belo Horizonte? O que você chegou a fazer? Em BH eu estudei muito dentro do Galpão, porque era uma referência muito grande para mim, até histórias engraçadas. Por exemplo, a primeira vez que eu cheguei em BH, porque para nós de teatro o Galpão sempre foi uma referência muito forte.
E quando eu cheguei em BH a primeira vez, eu achei que todo mundo também conhecia o Galpão. Que o Galpão era como se fosse uma pessoa assim, da televisão que estava ali todo dia na sua casa e tal. Aí eu cheguei em BH e eu perguntava, você sabe onde que fica o Galpão? Ninguém sabia, assim, sabe? Que Galpão, né? Aí eu, assim, de um fato interessante, eu cheguei na Rua Pitangui, que é a sede do Galpão, e eu perguntei na Rua Pitangui onde que era a sede do Galpão. Ninguém sabia me informar. O que é Galpão e tal? Gente. Assim, pô. Aí eu pensando como é que a arte, né? A gente fala assim, às vezes, eu tenho um público pequeno, mas não é, o público da gente não é um público pequeno. Às vezes ali na sua vizinhança você não é conhecido, mas você é conhecido a 600 quilômetros de distância, né? E aí eu estudei muito no Galpão, com o Reginaldo Santos, com a Glaucia Van de Velde. Fiz muito curso de extensão dentro da Federal. Fui também no Rio para estudar nessa época, São Paulo. Mas isso morando em Belo Horizonte, então? Morando em Belo Horizonte. Ah, tá. Você não veio de Teófilo para cá direto, você foi para Belo Horizonte. Para Belo Horizonte. Tá. Aí de Belo Horizonte, minha irmã veio morar aqui e eu vinha passar finais de semana aqui. Ah, sim. E fui começando a gostar da cidade, até que eu determinei. Falei, não, vou morar em Sete Lagoas por conta do cansaço, cidade grande. Em BH também, como eu trabalhava, eu já tinha que viajar muito dentro da grande BH, que era uma coisa muito cansativa. Por exemplo, eu dava aula na cidade industrial. Você começou a dar aula em escolas, é isso? Em escola. Aula de teatro? Aula de teatro, voltada para a educação. E aí nessa época eu ainda trabalhava só com adolescentes. Estudando nesses locais que você falou, sim. E dando aula. Mas foi deixando a atuação de lado e... Nessa época praticamente eu já... Como a gente já conversou em outros papos, eu falei com você, a gente ficou cansado, eu fiquei cansado um pouco de teatro de grupo, por conta daquela coisa que, às vezes um grupo, um coletivo, a gente não pensa a mesma coisa, e a gente quer fazer um às vezes trava o outro, né? Isso. Eu quero ir, o outro não quer, e fica aquela coisa meio... E aí às vezes a gente, por exemplo, o grupo quer ir pro Rio, mas aí um não quer, um não pode, e a gente ficava frustrado, fala, pô, esse trabalho é tão bom, a gente devia arriscar mais nele. Mas você estava meio cansado disso e eu falei assim, cara... Foi cuidar da sua formação. Isso, eu falei assim, isso não vai ser minha vibe por agora, então eu vou ficar só por conta de estudar e de dar aula e assistir muito também, que eu assisti muito teatro nessa época. Aí sua irmã veio pra cá e você falou assim, não, vou para Sete Lagoas. Isso. Mas dando aula em Belo Horizonte? Belo Horizonte, Lagoa Santa, e eu dei aula também, Ribeirão das Neves, mas é Grande BH. Então, na verdade, você morava aqui, mas ficava na ponte aérea, né? Na ponte terrestre. Eu saía de casa na sexta e voltava eu saía de casa na segunda e voltava na sexta. Entendi. Toda semana. Então, e aí como é que essa história aqui em Sete Lagoas começou a acontecer? Bom, aí em Sete Lagoas eu já conhecia gente de teatro também, por exemplo. Da minha época, viajando mesmo, aí eu morando em Teoflotano, eu já conheci o Kleber, o Dante, que na época tinha um grupo que chamava Delena Catargo. Conheci o Wagner e o Alexandre, o Palco Illuminati. Conhecia, né? Acho que não era popularizou, mas eu já conhecia o Zé Eustáquio e o trabalho que eles faziam de ver em festivais. Da Casa Mágica? Casa Mágica eu conheço por conta da história. Você não chegou a ver, né? Não. Aí eu tive um contato com os alunos do Magno Francisco. Ah, tá. Porque o Magno Francisco fazia um trabalho no IASD. Sim. Que é uma antiga escola que tinha aqui de inglês, e ele fazia um trabalho lá com os alunos. Você foi se enturmando com essa galera, né? E aí o Dante me apresentou o pessoal do IASD, e que era o Magno Francisco que dava aula lá. Então, por isso eu conheço um pouco da história. Ah, tá. Mas quando eu vim para Sete Lagoas, eu me preocupei muito com a história artística da cidade, do momento cultural da cidade. Porque, por exemplo, para você ir para uma cidade, você tem que entender o que está acontecendo ali. Claro. E até para você ver as referências que se tem. E eu nessa época que a gente buscava muito isso. Por exemplo, quando eu paro de fazer teatro de grupo, eu fico muito preocupado com a estética dos trabalhos teatrais, não só os meus, mas os que eu via também, porque é uma fonte de referência para você inserir em outros trabalhos seus. Entendi. E até para você ter pontos, né, de falar, essa pessoa que faz um trabalho que parece com o meu. Então você ia muito às peças daqui que eram representadas aqui para conhecer bem, para se inteirar. A cidade e tal. E aí eu recebi um convite para trabalhar no CAIC. Professor Galvão. Isso foi em que ano? 2007, 2008, por aí. Certo. Que eu começo a trabalhar no CAIC. E aí a oficina de teatro lá, já tinha passado várias pessoas, vários professores aqui da cidade, eles me convidam, e eu vou, e praticamente lá começa assim, despertar o interesse de novo de teatro de grupo. Porque no CAIC os meninos não podiam estudar depois da oitava série, que hoje virou nono ano, mas antes era oitavo. Eles não podiam ficar mais na escola. Então você preparava muitos alunos, porque eu acho que nessa coisa de formação, a gente tem uma preocupação não só social, mas uma preocupação humana. E aí, quando você formava os alunos, quando chegavam nos 14 anos, eles não podiam mais ficar na escola. Não dava essa continuidade, né? Isso.
E aí a gente ficava preocupado com isso. E aí muitos saíam da escola, mas continuavam indo fazer as aulas. Eles abriam algumas exceções e aí alunos iam fora de horário para fazer Ou aula. seja, a história do grupo te despertou de novo, né? Desperta de novo por conta dessa coisa. E quando você faz teatro assim, em projeto social, a gana que esses meninos têm para fazer teatro, sabe? E eu lembro que a gente brincava muito com sonhar, sabe? Tipo, um dia a gente vai viajar, um dia a gente vai fazer isso, um dia... E eles, meninos assim de periferia, ficavam pensando, mas como? E aí vai nascer a história do Ovorini nesse momento. Sim. Mas aí nós vamos parar um pouquinho aqui para você continuar contando. É o seguinte, a gente está aqui hoje num lugar super bacana, né? A gente procura sempre buscar e mostrar as praças aqui de Sete Lagoas. A gente hoje está aqui na Praça do Carmo. Estamos batendo um papo com Alex Fabiano, do grupo Ovorini. Já já a gente volta. A gente está aqui hoje no Cultura Mix, na Praça do Carmo, essa praça linda aqui de Sete Lagoas, batendo um papo com Alex Fabiano, do grupo Ovorini de teatro. Então, meu querido, a gente parou naquela história, né? Você, de repente, estava no Caique aqui trabalhando e sentiu aquela necessidade de montar um grupo novamente de teatro. Depois de quantos anos que você precisou passar, assim, por várias experiências de crescimento, de evolução mesmo profissional, de estudo, para ter essa vontade de novo? Eu acho que a arte, ela que determina os momentos da vida dela, sabe? Eu acho que voltar para teatro de grupo foi a própria arte que determinou isso, sabe? A gente chegava num momento que a gente tinha um grupo, um núcleo dentro do Caique já de uns 8, 9 atores que fazia teatro constantemente e que tinha uma rotina de teatro de grupo e a gente precisava às vezes de algumas coisas que o Caique não tinha condição porque é uma instituição e Sim. é mais complicado e tal. E não é porque não queria, é porque não pode. Você fala de infraestrutura mesmo? De infraestrutura, por exemplo, de viagem mesmo, porque como é que uma escola vai liberar, né? E você tem que pedir fazer um contato com os pais. Tinha uma burocracia também, né? E era muito grande isso. Então a gente falou assim, vamos fazer um grupo que vai gerir isso e vai resolver essas coisas mais facilmente. E aí de comum acordo a gente sentou e aí a gente começou a pensar como é que ia ser isso. Tá? Quando você fala a gente, é você e quem? Você? Eu, aí vamos pensar, o Alisson, Thaís, Eric. Que eram alunos seus ali ou não? Cada um entrou em momentos diferentes. Mas assim, todos foram alunos? Todos foram alunos. Que legal isso. E eles entraram em momentos diferentes. E eu acho que só o Eric, a gente teve pouco contato, que foi mais de trabalho, ele ia pegar algumas coisas e acabou ficando. Certo. Na época que a gente fez o espetáculo nosso, que é a estética, eu acho que mais conhecida aqui, o que mais a gente viajou, que é o Cinema Pipoca Peruá. Ele entra pro grupo mesmo e assume, fala, agora eu sou do grupo e tal, porque antes ele ia fazer uma oficina, participava, alguma coisa, mas não era tão... Mas quem começou mesmo nesse grupo com você? Era você? Alisson, Thiago, Thaís, Mileide veio no processo, a Júlia. Cada um entrou em um momento diferente do grupo e para alguma coisa. Mas o grupo oficialmente começou em que ano? 2002. Em 2002. Vocês fizeram o primeiro espetáculo também ou não? Ou começar? 2002... A gente não fez um espetáculo, em 2002 a gente fez uma mostra, a gente tinha vontade, como a gente começou a circular, mesmo sem nome, a gente não tinha, ainda não tinha nome, e aí foi nos estudos mesmo em BH, o Zé Simões falou comigo assim, Alex, vocês precisam dar um nome para isso, porque como é que vocês estão fazendo uma coisa sem nome, a gente fala muito de estética, não tem uma estética ainda, e a gente começou a perguntar como fazer isso e tal, e a gente fez uma reunião lá de vários nomes e aí surgiu o Ovorini. Por que Ovorini assim? Cara, eu prefiro não falar, então, tá. porque é uma coisa interna e é uma coisa... o pessoal do português vai assassinar a gente, porque... Tudo bem. É uma coisa assim que era brincadeira de criança e a sonoridade disso é que nos aguçou muito para que seja Ovorini. Tá. E carpintaria cênica por conta do ofício, de carpintar, de mexer e tudo. E aí, em 2002, a gente já começou a percorrer os festivais e a gente começou a conhecer pessoas e a gente tinha necessidade de trazê-los para cá, porque quando a gente via coisa bonita fora de Sete Lagoas, a gente tem que levar isso para Sete Lagoas e tal. E aí no finalzinho de 2002 para 2003 a gente faz a primeira mostra teatral Zacarias. Que legal. Mauro Fácio Gonçalves, e a gente consegue trazer grupos de alguns lugares. A gente trouxe um grupo de Teoflotone, porque eu morava lá, que foi o grupo Em Cena, fez fez o repertório deles aqui, acho que fizeram 4 espetáculos. Trouxe Maria Cutia de Itabirito. Sim. Trouxemos
Nossa, pegar pela memória é ruim, mas, Não, mas a gente aí convidamos o grupo Carroça, né? Porque era um grupo que estava nascendo também. foi uma forma também de firmar esse trabalho de grupo, Sim, né? sim, De chegar, Sete Lagoas, agora nós estamos aqui, Isso. estamos E aí a chegando. gente já propunha, por exemplo, não só o festival, a gente fez intercâmbio com os grupos de teatro da cidade, pelo grupo Fênix, o grupo Carroça Teatral, que foi um parceiro nessa época de várias empreitadas, que também nasce praticamente juntos, assim. Mas e qual foi a primeira peça, assim? A primeira peça nossa veio o Cinema Pipoca e Peruá. Foi o primeiro que vocês desenvolveram, Cinema Assim que Cinema a gente Pipoca e parou, Peruá. aí no ano 2003, a gente para mesmo o grupo e fala assim, vamos estudar um espetáculo e um texto. E a gente fazendo um trabalho performático, lá onde que é a 10 para as 10 hoje, Sim. a Associação do Sérgio Klein, que é um escritor mineiro, viu a gente fazendo esse trabalho, e aí na época o Rogério e o Renato falaram assim, por que vocês não fazem alguma coisa do Sérgio Klein? Pô, ele tem várias coisas, ele morou em Sete Lagoas há muito tempo, a família dele é daqui e tal. E aí eu falei assim, lancei a ideia, mas a gente sempre teve a preocupação de fazer muito o que a gente queria fazer. E aí, como era sugerido, falou assim, vamos ler a obra toda do Sérgio e a gente vê o que faz. Aí debruçamos sobre a obra do Sérgio e tal. E o livro mais conhecido do Sérgio é A Poderosa. Só que quando a gente viu a Poderosa, que todo mundo queria que eu fazer essa Poderosa, faz a Poderosa, tá? A Poderosa vai virar cinema, vai... A gente falou assim, cara, não é isso ainda que a gente quer. Aí a gente encontrou o cinema, e o cinema é a história do cinema que nos gostava, porque é uma história teatral. É um menino de 9 anos, que quer entrar no cinema, mas a faixa etária para assistir o filme é 10 anos. Então, ao longo da história, ele cria artimanhas para entrar nesse cinema. Então, ele anda de perna de pau, ele veste de mulher e tal. E essa história era muito teatral, e então era muito fácil transpor isso para o teatro. E foi muito bem passado, muito bem montado assim por vocês, né? Poxa, é uma peça que, igual você falou, ela abriu caminho para vocês para várias viagens. Essa peça a gente viajou para 6 estados, a gente ganhou prêmios em vários estados do Brasil. É uma peça que até hoje a gente faz. Fizeram agora, né, no Festival de Inverno, né? Domingo passado. Aqui nessa praça, nessa mesma praça que a gente cria, né, uma energia com ela. Vocês gostam, o negócio de vocês é teatro de rua, né? Teatro de rua. E o Rock Baby? O Rock Baby aí já é outro processo de pesquisa, que a gente pesquisa a máscara do palhaço. E aí a gente, nessa modernidade que tem hoje, a gente viu que as crianças ainda não conhecem cirandas de roda. E aí a gente tentou unir o rock, os palhaços e a ciranda de roda. A gente faz releituras de cirandas de roda através do rock and roll e é voltado mais para o público infantil. Coisa mesmo. diferente isso. É bem diferente. A gente ainda está procurando uma estética também para esse trabalho e ele está aí também, está vivo, musicalmente ele está muito bonito, sabe? Mas a gente está ainda buscando essa coisa de achar o figurino, o cenário e tal. E agora tem uma coisa fresca aí nascendo que é Felizardo. E para isso a gente até vai ilustrar agora, vou convidar aqui o Rafael, né, que vai fazer para a gente uma trilha, que vocês também agora estão com essa coisa da trilha autoral. Tudo bom, Rafael? E aí, tranquilo? Bom, Rafa. Então, vamos mostrar um trechinho, né, da trilha já desse novo espetáculo, que ainda não estreou, gente. Isso aqui está sendo em primeira mão. A gente fez uma pré-estreia, né? Fez? Com uma empresa contratante, que está fazendo outras parcerias com a gente. Ela pediu para que a gente fizesse, então a gente fez no sábado. Porque a gente, esse mês também, a gente completa, julho, a gente completa 4 anos de grupo e a gente queria fazer coisas nesses 4 anos. Então a gente lançou a nossa sede, que é o Caixote Cultural, que é a nossa casa, que é uma luta danada, mas que a gente agora tem um espaço nosso, que vai ter várias oficinas que a gente vai falar ao longo do ano. E aí a gente estreia o espetáculo agora, a gente fez a pré-estreia, a gente estreia o espetáculo agora em agosto. Qual que é a primeira música? Como é que tem? Isso tem um nome? A música tem um nome? Tem. Como é que é? Essa primeira a gente fez para abertura do espetáculo. Ela é mais uma música assim para chamar o pessoal para participar do. É uma música que convida o público, né, a participar da nossa história. Vamos lá, como é que é? Ainda bem que cheguei perguntando por lá, tudo bem, o espetáculo tá começando. Abre o seu coração, vai. É na palma da mão. É teatro, é história. Vem buscar sua sorte, é só ir para o norte com a gente no mar. Com licença, senhor, eu peço por favor. Boa tarde, senhora, vem com a gente, vambora. Ainda bem que cheguei perguntando
bacana isso, né, cara? E a composição é de vocês mesmo? Essa composição foi de uma parceria assim do elenco do espetáculo. A gente sentiu que precisava de uma música nossa para convidar o pessoal. Então nós sentamos um dia de ensaio assim, fizemos a letra, a melodia, saiu na hora, coisa de Legal, cara. É porque esse trabalho, Jorge, a gente começou esse trabalho o ano passado, e aí a gente fez o começo da história, eu comecei a fazer o curso de letras. Sim. E eu me deparei com... E eu comecei a trabalhar com crianças de 2 a 10 anos. E aí para o estudo, na Faculdade de Letras, a gente descobriu os Irmãos Grimm. Sim. Redescobri os Irmãos Grimm. E foi um trabalho que eles passaram para nós. E aí nas leituras que eu fiz, eu achei um texto dele não muito conhecido, que chama João da Sorte. E aí nós do grupo. Aí eu fiz um trabalho na escola com esse texto, e eu falei, velho, que texto bacana, a gente podia tentar fazer isso para teatro mesmo e tal, com outra pegada mais profissional e tal. E aí eu mostrei os meninos, na época eu convidei o Rafa, Thaís, Mileide e Júlia, e a gente começou um processo de teatro de grupo, dentro da minha casa mesmo, na sala, e a gente ensaiou na minha casa uns 6 meses, né? Foi. 6 meses, aí tinha uma amiga minha de Pernambuco, do Teatro de Retalhos, que falou assim, Alex, precisa ir para Minas, que... tô com saudade aí, eles tinham vindo um ano atrás na Mostra Teatral Zacarias, e ela falou assim, eu preciso ir para Minas, preciso ir para Sete Lagoas, preciso da energia sua e tal. Eu falei assim, então venha. Nós íamos estrear esse espetáculo em novembro do ano passado. E aí quando ela falou que eu falei assim, cara, não vou esperá-la vir, ela assistir, ver o que ela acha, e a gente estreia o espetáculo. Ela veio e ela mudou a história nossa toda, assim, ela mudou a nossa história para esse espetáculo. Ela disse assim, vocês têm tudo dentro do grupo. E a gente tava terceirizando tudo. Tinha uma pessoa para fazer o cenário, uma pessoa para fazer o figurino, uma pessoa para fazer a parte gráfica e tal. E aí ela foi, na semana que ela passou com a gente, ela foi mixando, ó, fulano faz isso, ciclano faz aquilo. Pra que vocês vão chamar pessoas de fora? Por que vocês não debruçam sobre o trabalho de grupo e potencializa esse grupo nessas coisas? Isso, né? E aí a gente parou o projeto todo naquele momento, assim, a gente vai refazer o projeto e nós vamos fazer o nosso projeto. E as pessoas que a gente convidar vai fazer o que a gente quer falar com essa linguagem. E aí, o texto, a gente fez a adaptação, aí o Thiago e a Mileide fez a adaptação, as músicas, o Rafa, a Mileide e o coletivo em todas, eu estou dirigindo, o Eric está fazendo assistência de direção, Rony Max a preparação corporal, e aí a gente precisava o cenário a Júlia está fazendo, que é do grupo, e os figurinos, o Emerson desenhou os figurinos, e a gente precisava de uma pessoa para executar eles. Aí a gente convidou um artista de BH, o Sérgio Luiz Coelho, que está construindo para nós o que a gente quer. Então é um espetáculo muito da nossa história mesmo, que eu acho que vai celebrar isso. Sabe? Nossa, e assim, expectativa agora total de Sete Lagoas para que aconteça e para a gente poder acompanhar a partir de agosto. Felizardo tá aí, que é o novo filho do Alvorini, Captaria Cênica, não é isso? Cara, eu deixo agradecer a presença de vocês. Rafael vai ficar aqui, vai fazer a última pra gente. Alex, parabéns pelo trabalho que vocês estão executando, né? Que vocês possam continuar aí trilhando esse caminho de sucesso do Alvorini, que muitos e muitos espetáculos possam aparecer, que Sete Lagoas, com esse vigor cultural que está aí, que ele possa continuar crescendo e melhorando e abrindo espaço para todo mundo, né? Eu queria só que você passasse o contato para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Alvorini. Qual que é? Só o Facebook, só escrever o Alvorini lá, vocês vão achar a gente, no Google também jogar, aí vocês acham o site, o canal no YouTube, tudo vocês acham lá. A gente no negócio, o espaço nosso Caixote também, Caixote Cultural, só digitar também que acha muitas referências, apesar do espaço ainda, é um embrião ainda, a gente está nascendo ainda, a gente nem abriu ainda para a comunidade, a gente abre em agosto. Mas a gente queria te agradecer demais pelo espaço, né? Porque a gente acha que é muito importante esses espaços para a gente falar do que a gente está fazendo e falar das nossas ideias, e a gente tem tão pouco espaço de mídia, né? Então é muito importante para nós artistas, não só de Sete Lagoas, como de outras cidades. Te agradecer muito em nome meu e do Alvorini Captaria Cênica. Dizer que dia 20 de agosto, a gente estreia na rua o Felizardo. Já tem um local ou ainda não? A gente está negociando até, você sabe disso, a história, mas eu acho que vai ser no Casarão. Acho que pela temporada, né? Vai ser pela temporada de teatro, um convite do João Maravilha, Valadares. Eu acho que vai ser a primeira companhia que estreia dentro da temporada, é nosso terceiro ano dentro da temporada. Que legal. A gente vai criando signos, né, de potencialidade. Estaremos todos lá. E de um projeto tão vitorioso como é a temporada, nesse momento que a gente está falando. E a gente poder estrear o nosso espetáculo, que é a nossa cara, dentro disso. E o Cultura Mixta aqui é para isso. Sempre quando for precisar divulgar, manda pra gente onde é que vocês vão estar, que a gente vai estar lá divulgando na nossa agenda. E assim, sucesso para vocês, Obrigado, meu irmão. Cara. Obrigado.
Obrigado por você que está aí nos acompanhando. Vamos terminar com mais uma música que está no espetáculo Felizardo, do Ovorini, dia 20 de agosto, provavelmente no Casarão pela temporada. Obrigado, galera. Até o próximo Cultura Mix. Vamos lá. Que você guarda nessa mala, que você esconde em sua mão, é o resto de coisa, pedaço de nada, areia que escorre pelo chão. O melhor da vida é de graça, não tem ouro que compre a diversão. Guarde memórias, conte uma história, sinta a melodia da canção. Viaje mais, veja o porta-retrato na mesa. Sinta o vento entrar da janela. Viaje mais, veja o porta-retrato na mesa. Leia o poema que escreveu pra ela. Muito bom.